Graça e paz para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao primeiro dia do nosso quadro Lendo os Salmos com os Grandes Pregadores. Primeiro dia a gente fez a introdução, dia 0, hoje é o dia 1, porque nós vamos lidar então com o primeiro capítulo deste livro, com a leitura dele e também expondo aí um pouco sobre a pregação acerca desse capítulo. Acho que esse dia então merece palmas. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Então faça a sua oração, eu fiz aqui a minha oração já também, e vamos iniciar então falando da pregação de Charles Haddon Spurgeon. Isso mesmo, ele falou sobre o Salmo 1 em uma pregação intitulada O Homem Verdadeiramente Abençoado. Essa pregação foi ministrada em 1864 na cidade de Newton, no Metropolitan Tabernacle. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que Charles Spurgeon nos orienta, nos fala, nos ensina através da exposição deste salmo. Na sua pregação, ele faz uma introdução e depois ele divide essa pregação apresentando quem é o homem bem-aventurado, falando o que esse homem bem-aventurado evita, em quais coisas ele se delicia, como ele ocupa o seu tempo, como onde ele permanece, onde ele fica, né, onde ele é abençoado e quem é o guardião dessa pessoa que é abençoada. Então, na introdução, Charles Spurgeon diz que todos buscam a felicidade, sem exceção, e que isso por si só já é um motivo para que as pessoas façam a leitura de Salmos, porque nesse livro há orientação, a maneira efetiva e única de se alcançar a felicidade. Então as pessoas deveriam ler e absorver os seus conhecimentos. Ele explica que bem-aventurança, o termo, né, bem-aventurado, que aparece em Salmos, aparece também ali por Jesus no Sermão do Monte, sempre é alvo de explicação do que significa esse termo, e ele vai falar ali que é o mais alto grau da felicidade. Então, a pessoa bem-aventurada por Deus é aquele que é abençoado, que vive feliz, tem o mais alto grau de felicidade e satisfação em sua vida. A partir daí, ele então vai descrever várias características da pessoa abençoada, da pessoa verdadeiramente abençoada ou bem-aventurada à luz das Escrituras. Mas quem seria a pessoa bem-aventurada? Ele inicia essa sessão, esse trecho, dizendo que é um grande erro acreditar que uma pessoa grandemente abençoada é melhor do que outras pessoas comuns, é diferente dos outros, e que não é um de nós, não é uma pessoa normal, uma pessoa comum, que não está sujeita a sofrimentos comuns, a tentações. Isso, para Charles Spurgeon, é um grande erro. Essa pessoa sofre das mesmas dores, doenças, tristezas e tentações de toda a espécie, luta as mesmas lutas que todos nós lutamos. Então, ele vai então dizer que essa pessoa, embora passe por tudo isso, embora sofra como nós sofremos, ainda assim é abençoada. Isso não é motivo para que essa pessoa não seja abençoada, não seja bem-aventurada. Mesmo passando por todas essas dificuldades, é uma pessoa abençoada e alguém que precisa de ajuda também. Por isso a comparação em Salmos da árvore que está junto às águas de um rio. Então, assim como a árvore, melhor dizendo, precisa das águas, essa pessoa também precisa ser auxiliada, sustentada e ajudada. Então, essa pessoa evita sentar na roda dos escarnecedores. Então, Spurgeon define quem são os ímpios para poder explicar melhor quem são os escarnecedores, quem são os ímpios que essa pessoa deve evitar e desmistifica que sejam pessoas entregues a pecados evidentes. Ele cita bêbados e cita as pessoas boca sujas, os xingadores, né? Então ele fala que obviamente essas pessoas são ímpios, são pecadores, mas que além dessas pessoas existem pessoas que estão vivendo suas vidas comuns, mas que tiveram o pecado principal dessas pessoas é negligenciar a Deus, viver como se Deus não existisse, ignorando aí a presença de Deus, ignorando que
que são suas criaturas. Então, na contramão disso, a pessoa abençoada vai preencher os seus pensamentos com Deus e com os seus preceitos, evitando então o caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? É o que a gente acabou de falar. Essa pessoa não vai viver em prazeres mundanos e egoístas, vai sempre considerar a existência de Deus, pautar os seus prazeres e não deixar eles serem pautados pelo mundo. Então, quanto mais evitamos essas coisas, mais abençoados seremos, né? Então, onde que nós podemos nos deliciar, ter prazer, sendo pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas de Deus? Logicamente, na sua palavra e nas coisas que sua palavra orienta. Nós devemos ter prazer e deleite. Spurgeon vai bater nessa tecla dizendo assim, olha, é impossível, eu não consigo entender, não sei como que as pessoas podem passar por essa vida sem ter algum tipo de prazer, sem se deliciar em várias coisas. Então, o crente ele precisa aproveitar dos prazeres que são agradáveis a Deus, que são pautados pela palavra de Deus. Nós devemos ter prazer, sim, e até porque se nós não ocuparmos a nossa mente com coisas prazerosas, nós seremos tomados de coisas pecaminosas, de coisas indignas. Então, o crente se deleita em coisas de Deus, especialmente na sua palavra, mas em tudo o que ele faz, nós então, tudo que a gente faz, ele vê Deus, ele reflete sobre Deus. Então, os filmes, os livros, quando ele está jogando com amigos, quando ele está brincando com os filhos, todas essas coisas são coisas feitas de maneira santa e que vão remeter a Deus. Ele vai sentir a satisfação, a alegria e essas coisas vão levar à reflexão da palavra de Deus, das coisas que Deus ensina. Como é que ele ocupa o seu tempo? O trecho do Salmo vai falar que medita na lei de Deus de dia e de noite. Então isso é o que pauta a vida do crente. Ele serve a Deus com prazer, ele serve a Deus a leitura da palavra, o estudo de sermões, o estudo da palavra de Deus é com alegria, com deleite, com prazer. Existe esse louvor atual agora, que chama É Ele, que diz no seu refrão justamente isso, que o cantor, a pessoa que está cantando, né, no caso nós, quando louvamos esse hino, declara a Deus que nós estamos gastando os nossos dias com Deus, por Ele, né, perdendo tudo por amor e com alegria. Então é assim que nós devemos viver nossas vidas. No momento de ter prazer, nós fazemos isso para a honra e glória de Deus, como diz, né, que em tudo nós devemos dar graça, tudo é por Ele, para Ele. Então nós devemos também ler com prazer, mesmo que seja custoso para você ler, que seja com alegria, que seja com satisfação. A leitura da palavra deve ser uma meditação, e não apenas figurativamente, não apenas para cumprir tabela, porque eu sou crente, eu tenho que ler. Não, tem que ser meditando, entendendo, procurando saber, se perguntando, tirando dúvidas daquilo. Se você não tem a bem-aventurança da palavra de Deus, você herda a maldição dela. Essa é uma palavra, uma frase do sermão de Spurgeon, que é muito forte, que se você não tem a bem-aventurança da palavra de Deus, você herda a maldição que ela contém. E é muito importante pensarmos sobre essa afirmação em nossas vidas. Então, o homem homem ou mulher que é divinamente abençoado, onde está esta pessoa? Spurgeon então faz uma comparação com a árvore plantada junto às águas. Metaforicamente é ali onde essa pessoa deve estar. Então diz que assim como uma árvore plantada junto aos rios, a pessoa deve ter nutrição constante, deve estar sendo constantemente nutrida, crescendo vigorosamente e tendo estabilidade espiritual, né? A posição da árvore reflete a proximidade que nós temos que ter de Deus, né? Que é a fonte de toda a vida e de toda a bênção. A partir disso, nós vamos frutificar no tempo certo, como uma árvore que dá frutos. Me faz lembrar da maldição de Jesus, né? A figueira que não dava frutos. Então nós devemos dar frutos, isso é muito importante. Pense, né, no que quer dizer isso. Às vezes a gente fala de maneira figurada, mas o que é dar frutos? É trazer outras pessoas a Cristo, tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre doutrinas importantes, sobre coisas importantes, é você ensinar os seus filhos, é você ter uma família estruturada, é você viver bem na sua comunidade de fé e assim por diante. Vamos então ter também firmeza e resiliência, que é demonstrado, que é exemplificado pelas folhas da árvore que não murcha. Então, com todas essas coisas, nós temos também
prosperidade espiritual, porque o Salmo diz que em tudo que essa pessoa faz, prospera. Então não quer dizer necessariamente a riqueza, mas você ter sucesso nos seus intentos, nas coisas que você planeja e põe em prática. Então, por fim, Spurgeon vai falar um pouquinho sobre o guardião da pessoa que é abençoada. Quem é o guardião? Quem guarda essa pessoa? Quem que torna essa pessoa abençoada? Ou seja, quem abençoa essa pessoa? Obviamente, Spurgeon reflete sobre a fonte suprema da proteção e orientação do homem e da mulher abençoados. Ele enfatiza que a segurança desse homem está fundamentada em Deus, que é seu guardião fiel. Essas são um resumo, são as palavras que Spurgeon nos ensina a partir de Salmos capítulo 1. Pensarmos nessa pregação e nas coisas que Spurgeon nos disse há tanto tempo atrás, mas que continuam sendo atuais e abençoadoras porque provém da palavra de Deus. Então é isso aí, aproveite a leitura do Salmo e seja abençoado, como diz esse capítulo. Que Deus abençoe você e nós continuamos aqui, abençoando e sendo abençoados. Um excelente dia!